Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 9 do IT Essentials. Esse capítulo a gente vai falar sobre virtualização e computação em nuvem, ok? Então vamos lá, ele já começa com o primeiro e único vídeo desse capítulo, tá? Ele vai falar aqui o que é a computação em nuvem, ok? Então, como a gente já viu aqui, legenda, português, e assistam os vídeos. Esse aqui está funcionando, ok? A diferença de computação em nuvem e virtualização, tá? Computação em nuvem, geralmente é o que é usado a gente usa, não sei se vocês estão acostumados a usar sempre, mas provavelmente vocês têm uma conta no Google, né? E o Google Drive, quando você cria uma conta no Google, ele já vem com o Google Drive. Você pode armazenar fotos, vídeos, documentos lá no seu Google Drive. Isso é um tipo de computação em nuvem, ok? E a virtualização é o que a gente vai fazer no final dessa aula, que é instalar uma máquina virtual no nosso sistema operacional. Então, no caso aqui, eu estou usando uma máquina virtual com Linux, ok? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para instalar o Windows aqui. Eu não vou instalar o Windows, mas dá para instalar. E eu vou instalar um outro Linux dentro do meu Linux, ok? Então dá para você brincar várias coisas. Se você quiser testar um sistema operacional, quiser ver como funciona, você ainda tem medo de fazer o dual boot aí no seu computador, que depois a gente ainda vai falar um pouco mais sobre Linux aqui, mas teste primeiro numa máquina virtual. Vou ensinar vocês como baixar. A gente vai usar o VirtualBox aqui, mas depois vocês vão ver como funciona esse sistema de virtualização, ok? Bom, a implementação tradicional de um servidor aqui, né? A implementação tradicional vocês estão vendo aqui, servidores dedicados. Então vai ter um servidor para web, um servidor para e-mail, um servidor para SQL, que é banco de dados, um servidor de arquivos, FTP, né? Aí DHCP, um Active Directory, Radius, o servidor de rede, tá? Então são 8 servidores aqui, ele está usando esse exemplo aqui de 8 servidores, cada um servidor com um hardware diferente, tá? Para você armazenar o seu site, por exemplo, você está trabalhando lá, você vai colocar o site para o seu cliente, você vai ter 8 servidores diferentes para cada um. Mas se naquele momento, por exemplo, não está sendo usado o banco de dados, só está considerando arquivos. Se naquele momento não está usando os arquivos, só está usando os e-mails. Então, o problema desse sistema tradicional de servidor é esse, que alguns servidores que não estão sendo usados naquele momento vão ficar ociosos e vão gastar energia e gastar dinheiro do seu cliente, de você mesmo, se for para você, se estiver fazendo esses servidores, né? Então, esse é um problema, né? Que pode ser o limitante também, um outro problema que é o limitante de hardware, né? Se você está usando muito arquivo, por exemplo, você fica limitado a esse servidor de arquivos. Então você não pode expandir esse servidor de arquivos, a não ser se você comprar outro ou adicionar mais coisas aqui de hardware, né? Mas enquanto você precisa de mais arquivos, por exemplo, talvez o banco de dados esteja sobrando ali, né? Sobrando processamento, sobrando memória, sobrando armazenamento, né? Então esses são os problemas que são gerados por esse servidor tradicional, ok? Mas todos eles estão interligados num site, por exemplo. Agora ele vai falar aqui do hypervisor, que é um outro sistema de servidores, né? Aqui, lá ele deu o exemplo de 8 servidores físicos que cada um tem uma função. Nesse exemplo aqui, ele tem 2 servidores físicos, ok? O hardware aqui. Aí está instalado o hypervisor. Esse hypervisor ele é dividido em 4 partes um aqui é o servidor web, servidor de e-mail, servidor de banco de dados e o servidor de arquivos, ok? Então, esse hypervisor ele vai organizar, ele vai customizar o seu hardware, o seu primeiro servidor aqui embaixo também é a mesma coisa, tem um para o DHCP, para o
Active Directory, rádios e o NMSN, ok? NMS, ok? Servidor de rede. Então, vocês vão escolher aqui a quantidade de memória, de armazenamento, de processamento que cada um desses servidores vai ter. Isso pode ser dinâmico, tá? Então, lá no exemplo anterior, a gente teve 8 servidores, 8 hardwares diferentes para cada um dos servidores. Aqui a gente tem 2 servidores com 8 servidores virtuais, 2 servidores físicos e 8 servidores virtuais, ok? Então, esses são os benefícios de usar esse tipo de implementação do Hypervisor. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Aqui ele vai falar cada um dos recursos, depois vai ter uma provinha, verifique o seu entendimento de cada um, né? Aqui ele vai falar melhor recurso, utiliza o melhor número reduz o número de servidores físicos, dispositivo de rede, infraestrutura de suporte, né? A questão do backup também é importante, certo? Menor emissão de carbono, né? Energia consumida, né? Então você não vai gastar tanta energia, não vai gastar tanto dinheiro. O processamento é mais rápido, né? Porque você não precisa passar de um servidor para outro, já está ali no mesmo servidor. Okay? Servidor físico, né? Recuperação de desastres melhorado, a questão do backup, né? Então, os backups são, em uma empresa muito grande, os backups são feitos quase que diariamente, até várias vezes durante o dia. Então, perder um dado ali é praticamente impossível, né? Menor espaço necessário, né? Espaço físico mesmo, né? Talvez o espaço da máquina ali, você precisa de 8 lugares para colocar servidores. Você vai ter 2 servidores físicos, né? Vai economizar menos espaço e vai ter 8 servidores na realidade ali dentro dos 2 servidores, como ele usou ali no exemplo, né? Custo reduzido. Maximizar o tempo de atividade do servidor, né? Então o servidor ele vai ficar ativo mais tempo. O servidor é um negócio parrudo, tá? É um negócio para ser usado por mais tempo, para ser bem usado o processamento ao máximo possível, ok? Então, se o servidor ficar ocioso, não é bom. É bom que ele sempre esteja sendo usado, ok? E suporte nos sistemas, né? Tempo de organização, que você pode também migrar para sistemas mais atualizados, mais rapidamente, né? Você não precisa desligar tudo, reinstalar de novo. Você pode fazer isso na máquina virtual, alocar o espaço dos outros servidores e quando voltar já vai estar pronto o seu novo sistema ali, ok? E aqui ele vai fazer as perguntinhas referentes ao que a gente acabou de falar aqui, né? Só puxar aqui no Verifique Seu Entendimento. Aqui, ó, aqui é a virtualização do lado do cliente. É o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Aqui, ó, o SO Host, o sistema operacional que está instalado aí no seu computador, que já vem de fábrica, né? Que você pode instalar depois, é claro, mas o sistema operacional que você está instalado é o SO Host, ok? Isso aqui é a máquina física, tudo isso aqui é a máquina física, ok? Aí você usa um software de virtualização. Pode ser, existe vários tipos no mercado, o Hyper-V, o VirtualPC e o VirtualBox, que é o que a gente vai usar aqui. Existem outros também gratuitos e pagos, ok? E dentro desse software de virtualização, a gente pode colocar várias máquinas virtuais. É claro que limitado ao seu hardware, ao seu hardware físico, né? Vamos dar um exemplo aqui. A minha máquina física, ela tem 8 GB de memória RAM, ok? Eu vou criar uma máquina virtual, essa máquina virtual aqui primeiro, ela vai ter 2 GB de memória RAM. Enquanto a máquina virtual estiver ligada, depois que você desligou o software de virtualização, vai voltar ao normal, tá? Mas você ligou lá e está virtualizando essa máquina virtual, certo? Os 2 GB de memória RAM vão ser consumidos por essa máquina virtual. Então, a sua máquina física, o seu sistema operacional de host, só vai poder usar 6 GB de memória RAM, certo? Porque os 2 outros gigas
dos 8 que você tem físico vão estar disponíveis só para sua máquina virtual, ok? Se você tiver também não é aconselhável fazer isso, se o seu computador não for tão bom assim, você colocar outra máquina virtual ao mesmo tempo. Então, vai ter mais, se você configurar para 2 GB de memória RAM, então sua máquina física só vai suportar 4 GB de memória RAM, porque 2 vai estar para uma máquina virtual, 2 para outra. Mas pode ser que não funcione muito bem isso, até porque a sua máquina física vai estar rodando o seu sistema operacional ali com todos os aplicativos, mais 2 sistemas operacionais, ok? Então, tome cuidado com isso, que pode crashar o seu computador, tá? Mas depois que você desligar a máquina virtual, vai voltar ao normal, você vai poder usar no seu sistema operacional os 8 GB de memória RAM, ok? Não é só memória RAM, tá? O armazenamento que você vai dedicar para isso, você vai dedicar lá 10 GB. Geralmente, quando a gente faz máquina virtual, é bem pouco que a gente faz, tá? Não precisa de um HD inteiro para uma máquina virtual, no lado do cliente, né? Então, vão aqui só a quantidade necessária. Então, você está usando HD, aí vou usar 10 GB de HD, 10 GB para esse. Então, o processamento também. Quantos núcleos do processador? Tem 4 núcleos do processador, vai um núcleo para cada máquina virtual, vai ficar 2 núcleos para a máquina física, ok? Você pode dividir em quantas máquinas virtuais. Depois eu já vou mostrar para vocês como é que está dividido aqui no meu, tá? Os tipos de hypervisors, ok? Tem um tipo nativo, tá? Que ele isso já nos servidores, ok? O hardware, o hypervisor está instalado diretamente no hardware. Então é como se o hypervisor fosse um sistema operacional, tá? O sistema operacional host, ok? Então se liga o computador, liga o servidor, o hypervisor já vai entrar logo depois e colocar os sistemas operacionais que ele está hospedando, ok? Aqui deu exemplo de 3, daqui a pouco vai ter outro exemplo aqui. Ou você pode optar por ter o seu sistema host. Geralmente isso aqui é o nativo para servidores e geralmente isso aqui é o que acontece no nosso, que eu vou mostrar para vocês, quando a gente usa de exemplo o nosso sistema operacional, né? Um sistema operacional host de computadores pessoais, ok? Então, vai ter o hardware, né? Seu computador ali, o sistema operacional que você está usando, o hypervisor, que o VirtualBox, o sistema, o Virtual PC, aí ele vai hospedar os sistemas operacionais, ok? Então isso aqui é mais comum nos computadores de casa, você ir testando uma máquina virtual. Isso aqui é mais comum nos servidores, ok? Mas tipo nativo e tipo hospedado, tá? Ele vai perguntar sobre isso. Tem aqui a figurinha. Então, hardware, né? O hypervisor. Aí você pode instalar o Linux, o Windows, outro sistema operacional. E aqui também o Windows, Linux, sistema operacional. E só que aqui, vai ter o Windows, o sistema operacional host que você está usando no seu computador. Depois que ele está executando esse hypervisor, e o hypervisor divide em outros sistemas, ok? Então, isso aqui é mais usado para servidor e para computadores pessoais. Aqui ele vai falar os requisitos de cada um dos softwares que vão virtualizar isso, tá? Vai depender muito, talvez isso aqui não esteja tão atualizado assim, tá? Tudo bem que essa versão do IT Essentials é recente, mas pode ser que já mudou alguma coisa, tá? Então, vocês vejam aqui, as especificações para o seu computador, se dá para fazer também. Esse sistema aqui que a gente vai fazer, eu recomendo muito que vocês façam, tá? Daqui a pouco vocês vão ensinar como é que instala o VirtualBox, como instala o Linux também, tá? Então, esse laboratório é legal que a gente faça e dá para fazer legal. Tudo bem? Verifique o seu entendimento, né? Colocar ali sobre o hypervisor, as VM, que a gente já vai instalar isso aqui, já vai fazer isso aqui. Vamos continuar aqui. Como usar a nuvem, né? Aplicativos virtual de fluxo. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, o Microsoft Word. A Microsoft, atualmente, ela já está disponibilizando que você consiga ter o Word, o Excel, o PowerPoint online, tá?
Então, aquele recurso que, se você fosse instalar no seu computador mesmo, ele já ia ter que processar o programa inteiro. Abrir o Excel, já ia vir o Excel inteiro, né? Já ia puxar lá da memória e do HD, ia lançar para a memória e ficar ali no seu processador que você está usando todo o Excel. Em nuvem, se você está usando uma função do Excel, ele só vai chamar aquela função. Né? Então só vai gastar aquele processamento lá para o servidor da Microsoft. Então é bem mais dinâmico isso. Né? E-mail, né? O Gmail, o iCloud, o iCloud Mail, o Outlook e Yahoo usam todos esse tipo de nuvem, né? Porque você não vai precisar baixar, quando você acessa pelo navegador, você não precisa baixar o seu e-mail inteiro. Você vê ali, quando você clica para ler um e-mail, ele vai mandar para o servidor de e-mail só aquele e-mail que você quer ler, ele vai carregar aquele e-mail ali, ok? Soluções de armazenamento de arquivos em nuvem, né? O Google Drive, o OneDrive da Microsoft, o iCloud da Apple e o Dropbox também são esses aplicativos. Você coloca vídeos, fotos, documentos lá, ok? O Google, por exemplo, quando você cria uma conta no Google, ele disponibiliza para cada conta do Google. Então não é por pessoa, é por cada conta do Google. Você pode criar contas do Google se você quiser. 15 gigabytes de armazenamento. Você acha que o Google vai disponibilizar para cada conta? Deve ter mais conta do Google do que pessoas na Terra. Sério, eu pelo menos uso umas 3 contas do Google, mais ou menos, certo? Então, para cada conta do Google vai ter 15 gigabytes. Imagine que se isso fosse alocado diretamente. Você cria uma conta no Google, aí o Google disponibiliza para você já separado lá os 15 gigabytes para aquela conta, ok? Então não é assim que funciona, né, pessoal? Então conforme você vai usando o limite de 15 GB, mas você vai usando, aí o Google vai disponibilizando esses 15 gigabytes para você armazenar suas fotos, e-mails, e o e-mail também conta como esse armazenamento. Fotos, e-mails, vídeos e documentos lá no Drive e no Gmail, ok? A Microsoft também faz isso, a Apple. Aqui ele vai falar do VDI, né, na área de trabalho virtual, ok? Ela pode ser do tipo persistente, né, que fornece ao usuário uma imagem personalizada e salva para o futuro. O que isso quer dizer? Que você vai usar essa área de trabalho virtual, aí as alterações que você fizer lá, você instala alguma coisa ou coloca um arquivo, ela vai permanecer depois que você desligar e ligar de novo. Se não for persistente, aí a partir que você desliga, ela volta nas configurações originais deixadas. Isso aí é bastante usado, por exemplo, em servidores de universidade, né? Que aí o computador ali, ele não é um computador pessoal do aluno, é o computador que todo mundo vai usar, então depois que é desligado, ele tem que voltar no normal, para até os dados das pessoas ali não serem visualizados por outras pessoas, né? Então, é também uma questão de segurança e até segurança pro computador mesmo, né? Para não acontecer, sei lá, alguma falha ali, alguém mal intencionado querer colocar algum tipo de vírus para outras pessoas que vão usar no futuro, ok? A área de trabalho virtual do Windows, né? Que o Microsoft Azure fornece esse tipo de máquina virtual, ok? Serviço de nuvem, ok? Esse aqui são basicamente que quanto mais esse aqui usado por o SaaS, usado mais por os usuários finais, né, que são o serviço de e-mail, o serviço de Drive também, que a gente usa lá do Google, certo? O PaaS, PaaS, são os serviços para desenvolvedores, né? Se você quer usar uma coisa um pouco mais robusta, né, para você testar um software, para você testar um aplicativo que você está desenvolvendo, pode usar isso. É personalizável aí. E tem o IaaS, que é o serviço de rede. Isso aí já é usado para empresas grandes, não tão grandes quanto as empresas que vão hostear isso, né?
mas empresas que vão precisar de um processamento bem grande de rede, né? Uma estrutura de empresa pelos arquitetos de rede, né? E aqui, ó, ele já vai, o que você já sabe, aquela brincadeira lá que a Cisco faz, que ele pergunta o que é cada uma das coisas antes de explicar para vocês. Na verdade aqui é bem mais intencional, né? Há 4 modelos de nuvem primários usados por pessoas, empresas e provedores de serviço de nuvem, né? Privado, público, comunitário e híbrido. Então, aí você vai ver, Bob chega no seu escritório do departamento de transporte. Ele traz o login do seu computador, né? Então esse aqui é o que? É privado, né, pessoal? Então, vem aqui e faz os outros aqui. Aí, o próximo, um residente de Smithtown precisa de informações do site, departamento de transporte, enfim. Aí clica aqui para ver qual que é. Beleza? Mais um verifique sua compreensão baseado no SAS, no PAS que a gente já viu aqui. Okay? Você coloca aqui, ele já vai dar outra descrição aqui também, né? Que é a definição e a explicação do que é. Aqui ele vai falar sobre os modelos de computação em nuvem que tem. A sob demanda, o autoatendimento, né? Que são aqueles robôs que a gente conversa, né? As inteligências artificiais que geralmente não são tão inteligentes assim, mas do que você fala lá, você não vai precisar interagir com um humano, né? Já é bem mais fácil e mais rápido e bem mais econômico também para essas empresas que não vai precisar ter um humano ali para fazer uma coisa tão básica, né? Mas sempre as empresas vão disponibilizar um humano ali e uma coisa mais específica, mas geralmente o que é mais rápido você acaba falando só com o assistente virtual ali, né? Rápida elasticidade, né? Você pode armazenar, diminuir o processamento, a quantidade de RAM mais facilmente, né? Agrupamento de recursos, né? Então, como a gente viu lá, dá para você colocar em uma máquina física vários tipos de servidores, né? Que você precisaria um servidor físico para cada, certo? Serviço medido, né? É um erro de tradução aqui, mas é o recurso que você consegue ver um gráfico. Aí, por exemplo, o serviço da Amazon lá, ele fornece a quantidade de usuários que acessaram, se eu for hospedar um site lá, ele vai fornecer a quantidade de pessoas que acessaram. Vai fazer até o Google faz isso também, né, com aqueles de propaganda lá, onde que sua propaganda chegou, onde que pode ser o público-alvo do sua empresa que você está colocando a propaganda, né? Então esse tipo de serviço é bom para você conseguir monitorar e armazenar mais, pedir mais armazenamento, diminuir também, né? Gráficos ali que você consegue definir quem que está acessando o seu site, o seu aplicativo. Acesso amplo à rede, né? Que você pode acessar de qualquer lugar, de tablets, smartphones e seu computador pessoal. Ok? Aqui mais um verifique sua compreensão. E antes de terminar aqui, eu vou falar com vocês como instalar uma máquina virtual no computador, ok? Bom, primeiro a gente vai usar o VirtualBox. Você vem aqui no seu buscador de preferência e coloca VirtualBox. Aí vai aparecer Oracle VirtualBox. Vai estar um botão gigante aqui de download, ok? Provavelmente vocês estão usando o Windows, então cliquem aqui, Windows Hosts, ok? E já salvam o arquivo aí, beleza? Se você estiver usando o Mac, também já vai ver o arquivo do Mac. Eu, como estou utilizando o Linux, tem a Solaris aqui também, tá? Mas como eu estou usando o Linux, aí ele vai abrir uma outra página, tá? E vai ter várias distribuições Linux para mim baixar. Eu estou usando o Mint, eu vou instalar o Mint dentro do meu Mint aqui, mas o Mint ele é derivado do Ubuntu, tá? É um Ubuntu melhorado, né? Há contradição sobre isso, mas é uma briga interna de usuários de Linux. Enfim, aqui então vou escolher, essa aqui é a versão mais recente do Mint também, então vou escolher também a mais recente do Ubuntu. Então só clicar aqui
ele já vai vir no ponto .deb para mim instalar aqui. Como eu já tenho, eu não vou precisar instalar, mas venho aqui, é bem simples você achar a sua versão aqui e instalar, beleza? Se você quiser, eu não vou, como eu falei, não vou falar para vocês como fazer isso. E até é bem simples, é o mesmo método que vocês vão utilizar. Mas vocês podem vir e também instalar o Windows 10. Por que não? Você está no Windows 10, instala o Windows 10 numa Virtual Machine também. Ok? Mas aí no Windows 10 você vai precisar da chave, ok? Se você tiver uma chave do Windows, tiver um computador velho ali, aquelas chaves do Windows 7, as chaves do Windows 7 originais, tá? Elas servem no Windows 10, tá? A Microsoft ela consegue verificar isso lá, que você já tem um computador, uma chave antiga do Windows 7, que você consegue atualizar ela para o Windows 10, ok? Então, legalmente, tá? Não precisa craquear nada. Ok? Então, Windows 10 ISO, aí vai abrir nessa página aqui da Microsoft. Aí vocês vão selecionar aqui a edição. Nesse caso aqui só tem uma, tá? Eu acho que é a Home, essa não é a edição mais básica do Windows. Não, Windows 10 Pro é a Home e o Windows 10 Pro, enfim. Confirmar. Aí daqui você vai escolher a linguagem, Brazilian Português. E vai falar aqui, ó, esse link é válido por 24 horas, ok? Então você vai baixar aqui. Geralmente o seu sistema operacional vai ser 64 bits, né? Mas também dá para você instalar o 32 bits. Eu recomendo já pegar os 64 bits, porque a não ser que o seu sistema for realmente de 32. Mas os 64 bits para você fazer o teste, beleza? Para a gente instalar o Windows Mint, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão vir aqui também no buscador. Coloca Linux Mint, sim, Linux Menta. Aí vai abrir aqui. Essa é a página do Linux Mint. Sim, é feia, mas o sistema é poderoso. Confie em mim. Downloads. Aí aqui existe lá na aula de Linux eu vou mostrar para vocês o que isso quer dizer. Mas isso aqui são interfaces gráficas do Linux Mint, tá? Existem essas três interfaces disponíveis, que é o Cinnamon. Sim, Canela. Então, Linux Mint Canela. O Mate e o XFCE. Aqui são interfaces gráficas. Eu sempre usei o Cinnamon, ok? Então, cliquem aqui no Cinnamon. Podem usar outros que quiserem. Isso vai mudar como que os botões vão estar distribuídos. Aqui no Windows a gente está acostumado a ver um jeito só do Windows. No Linux, não. Você pode instalar várias interfaces gráficas no mesmo sistema operacional. Eu vou explicar isso melhor na aula de Linux, ok? Então aqui existem vários servidores no mundo inteiro que tem essa versão. Aqui no Brasil a gente tem 5 servidores, né, em São Carlos, na ITS Telecomunicações, na Federal do Mato Grosso, do Amazonas e do Paraná, tá? Então depende de onde você estiver aí no Brasil, escolha o seu servidor. Que melhor, vai ser mais rápido você baixar, ok? Eu acredito que todos estão atualizados, então você vai receber a versão mais nova aí, ok? Tanto faz, eu já tenho aqui, mas clica aqui e já vai ter o ISO, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Depois que você instalar o VirtualBox, né, que eu falei para vocês aqui, VirtualBox, ok? Vocês vão vir aqui e nesta página do VirtualBox, aqui eu já tenho algumas máquinas virtuais que eu instalei aqui, ó. Inclusive, dá para instalar Android no VirtualBox, tá? Aí já é um outro sistema, outro jeito, você pode pesquisar aí no YouTube como faz. Não é o Android normal que você vai colocar ali no seu celular, tá? Ele é feito exclusivamente para isso, tá? Existe um outro tipo de Android. Mas eu estava fazendo uns testes aqui. Esse aqui é o Tails, é uma outra distribuição Linux também, tá? Ok. Então, eu já tenho essas máquinas virtuais aqui. Se você não tiver, é claro, se você instalar a primeira vez não vai estar aqui. Então, vamos instalar a primeira máquina virtual aí para vocês. Eu vou colocar Mint aqui, ele já vai identificar o sistema que eu quero, tá? Se você colocar o Windows, por exemplo, você vai ter que vir aqui no tipo Microsoft Windows e escolher a versão do Windows que vai aparecer aqui. Peraí. Aí vai ter o Windows que você quer instalar. No caso aqui, ele já identificou o Linux.
Ubuntu 64 bits, ok? Ubuntu, como eu falei, o Mint é uma derivação do Ubuntu, tá? Então vai dar certo aqui, ok? Próximo aqui é a quantidade de RAM que eu vou usar. Como eu falei, eu tenho 8 GB de memória RAM, 8 GB, né? 8.000 megas. E aqui eu vou colocar 2 GB de memória, tá bom? Criar um disco virtual agora, tá? Deixa como padrão essas informações. VDI, máquina virtual, okay? Dinamicamente alocado também. E pro Linux Mint é recomendável, melhor, é essencial que você tenha pelo menos 15 GB de armazenamento, ok? Então deixa 15 ali, não deixa no padrão, esse aqui é o único que você vai ter que mudar. Aqui 15 GB no mínimo, tá? E beleza, vamos aqui no configurações para vocês. Aqui dá para vocês mudarem o nome, é um pouco mais avançado, tá? Mas ó, o que vocês vão precisar aqui, ó, também sistema operacional, dá para você aumentar aqui a quantidade de RAM. O processador também está usando um dos meus 4 processadores, tá? Dos meus 4 núcleos. Posso aqui aumentar até 2 núcleos, porque se eu aumentar mais do que isso, ele vai comprometer a minha máquina host, ok? Então, aqui dá para opções de vídeo, áudio e tal, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é o armazenamento, que vocês precisam fazer isso na hora de instalar. Vem aqui no controlador IDE, vazio, vai estar para esse aqui, IDE secundário master, que aqui é como se fosse o pendrive, o disco, o leitor óptico, que você vai conseguir ler a imagem do Linux Mint, né? Do seu sistema operacional que você está tentando instalar. Então, escolher uma imagem de disco, ok? Clica aqui nessa bolinha, imagem de disco, aqui vai aparecer todas as ISOs que eu tenho, né? Vou escolher o Linux Mint aqui, ok? Aqui tem vários outros sistemas, né, que eu já instalei. Então, colocou aqui, já tirou o vazio daqui, então, ok. Só isso que a gente vai precisar mudar. E inicializar. Beleza? Como eu já instalei alguns outros sistemas aqui, ele vai pedir qual que eu quero colocar. Eu vou escolher o Mint aqui, mas você já vai provavelmente abrir direto, beleza? Então, deixa eu vir aqui, ó, abriu o Linux Mint, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco para visualizar melhor. Tá no 150, aí, depois ele vai aumentar, ok? Então, essa aqui é a tela inicial, tá? Quando você vai instalar o Linux Mint. Com o teclado, não funciona o mouse nessa parte aqui, tá? Você vai vir aqui, Start Linux Mint. Ok? Olha que bonitinho. Vai estar abrindo aqui. Alguns passos aqui talvez eu pule, porque vai demorar um pouco, tá? Vai demorar um pouquinho para vocês instalarem. Mas é bem mais rápido do que o Windows, por exemplo. Se bem que o Windows 10 tá bem rápido também para instalar. Mas não demora uns meia hora mais ou menos, até menos. Principalmente aqui na máquina virtual vai ser mais rápido, tá? E aqui, ó, opa, entrou no sistema, deixa eu ver se estão pegando aqui, beleza. Ok? Então aqui, ó, vocês podem usar o sistema operacional normalmente, tá? Claro que aqui vai estar cru, não vai ter nada aqui, né? Documentos, vídeos, então não vai ter nada aqui. Mas vocês poderiam acessar a internet aqui, como eu já estou na internet no meu computador, a máquina física, né? Então ele já acessou a internet normalmente aqui, tá? Mas para instalar o sistema, clica aqui em Install Linux Mint, 2 cliques, e vai abrir essa instalação. Para quem nunca instalou um sistema Linux, tá? É bem simples, pessoal. Só vir aqui, selecionar a língua que você quer. Vou colocar o português do Brasil. Continuar. Já aqui a configurações de teclado, tá? Aqui para você testar se funciona o C cedilha, se funciona o acento, tá? Se está funcionando aqui, mas essa primeira opção aqui, o Português Brasil e Português Brasil também vai funcionar. É o teclado ABNT2, beleza? Então só continuar. A Codecs Multimídia, tá? Isso aqui vai facilitar se você instalar ali no seu sistema operacional, quando você estiver instalando,
coloca aqui essa opção que ele vai instalar os aplicativos de MP3, de ver vídeos, ok? Eu não vou colocar aqui para ser mais rápido a instalação, tá? Mas coloquem aí para vocês, principalmente se forem instalar no seu sistema operacional mesmo, como o Dual Boot. A gente já vai, nas aulas mais para frente, vai ensinar como faz isso, mas coloquem aí, tá? Coloquem essa informação. Eu não vou colocar aqui porque vai demorar um pouquinho mais, mas é bem rápido também, não altera muita coisa. Então, continuar. Essa parte aqui vai demorar um pouquinho mais porque ele vai alocar o disco, né? Como é uma máquina virtual, o disco já está separado lá certinho, ok? E aqui ele deu uma bugadinha, uma bugadaça, né? A máquina virtual aqui, beleza? Aí, ó. Apagar disco e instalar o Linux Mint. Como eu estou numa máquina virtual, eu vou fazer essa opção. Se tivesse uma outra máquina, né, na sua máquina pessoal, a gente vai vir aqui em configurações avançadas e fazer passo a passo, tá? Então, como eu só tenho isso aqui, eu vou instalar tudo. Mas, na opção avançada, é melhor a gente fazer isso. Eu não vou fazer isso com vocês agora. Talvez eu até volte e disponibilize um documento que eu já tenho para vocês, como instalar o Linux Mint separadamente. Aí vai ter a opção Home, mas como ainda a gente não falou sobre o Linux em si, eu vou optar por essa opção aqui mais rápida, tá? Mas entendo que, como vocês estão fazendo o curso IT Essentials e vão ser usuários mais avançados, sempre vão na opção avançada, ok? Mas, por enquanto, primeira vez, ok? Apagar disco e reinstalar o Linux. Esse disco aqui é o disco de 15 GB que eu reservei, tá? Não é o disco seu, não. É o da máquina virtual, beleza? Não é o disco físico que está usando o seu sistema operacional, não. Ok? Instalar agora. Ele vai confirmar aqui, continuar. Essa parte vai demorar um pouquinho porque ele realmente está alocando o espaço no disco, tá? A opção de fuso horário, né? Aqui está São Paulo, o horário de Brasília também é o mesmo. Acho que ele não chama de Brasília aqui, né? Mas tem o Recife também é o mesmo horário, tá? Então, o Buenos Aires também aqui é o mesmo. Então, horário de São Paulo aqui para já deixar o relógio certo. E aqui o nome que você vai configurar. Sistemas Linux são bem identificados por esses nomes, ok? Então eu vou colocar aqui teste, né? Teste Mint, ok? Então você coloca o seu nome mesmo, né? O nome que você quiser colocar, beleza? Esse aqui é o nome do computador para ser identificado em rede, tá? Então, VirtualBox, beleza, mas se fosse instalar no seu sistema operacional, coloca o nome do seu computador, sei lá, o seu nome seguido por PC, beleza? Escolha o nome de usuário. Esse nome de usuário aqui é basicamente o seu nome, só que em letra minúscula. Se eu colocar aqui, por exemplo, teste, ele vai, mesma coisa, só que aqui tem que ser tudo letra minúscula, ok? Teste, esqueci o ele, mas vamos lá. Escolha uma senha, sempre escolha uma senha para o seu Linux Mint, qualquer outra distribuição, tá? Senha vai ser muito importante nos Linux, ok? Claro que eu vou colocar uma senha extremamente difícil aqui para vocês, mas na hora de vocês instalarem realmente um sistema, coloque uma senha de verdade aqui, ok? E já vai começar a copiar os arquivos, é só esperar essa parte aqui, tá, pessoal? Vai copiar os arquivos. Bom, pessoal, e depois que terminar, vai demorar um tempo, depende da quantidade de núcleos que você dedicou aí, tá? Mas vai terminar e vai estar escrito assim, instalação concluída e reiniciar agora. Ele vai pedir, não sei se é nesse caso aqui, mas se você for instalar na sua máquina, você tem que tirar o CD que você está instalando ou o USB, tá? Aí ele vai pedir para clicar em Enter, mas nesse caso aqui, como a gente só está na máquina virtual, não vamos precisar fazer isso. Ok? É só reiniciar. Mas talvez ele peça para a gente tirar aquele CD de lá. Olha aí. Ele está pedindo
remove o CD de instalação, o método de instalação que você está usando, né? Então a gente vai vir aqui, ó, então aqui no configurações, ok? Aqui no armazenamento e já está vazio, então ele já colocou como vazio aqui. Se tivesse, você descartava ele aqui, tá? Que nem a gente fez, ok? Então dá um ok aqui, não precisa mudar nada, aperta Enter e iniciando o Linux Mint. Agora instalado na máquina virtual, ok? Ele já não vai mais abrir no modo live, no modo de teste. E está iniciando. Se aparecer alguma tela de erro, tá pessoal? Talvez seja, se for um erro que realmente te bloqueia alguma coisa aqui, aí sim aconteceu algum erro de instalação. Mas geralmente se aparecer alguma mensagem de erro é por causa da VirtualBox, tá? Ele não vai identificar. Eu vou colocar aqui minha senha super forte e entrar no Linux Mint. E chegamos aqui, ok? Ó, primeira mensagem que ele já vai pedir para você iniciar o gerenciador de drive, né? Se quiser fazer isso, já pode. Aqui no caso, como eu estou na Virtual Machine, ele vai dar essa tela de boas-vindas aqui, né? Tá meio deslocado porque a tela eu coloquei, ela tá pequena aqui, mas se você colocar em tela cheia vai aparecer normal, ok? Então, boas-vindas, os primeiros passos aqui, vai mostrar, você pode configurar alguma coisa de cores, enfim. Tem vários aplicativos aqui para você descobrir e podem ficar brincando ali até a nossa próxima aula de Linux, que eu vou falar mais sobre o sistema em si, beleza? Então é isso, aprendemos a instalar o Linux Mint no VirtualBox, ok? E essa foi a nossa aula de AT Essentials, capítulo 9, virtualização e computação em nuvem. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.